Olá, reconciliados, sejam bem-vindos a mais um Reconcast. Hoje eu estou aqui com ela, que é a esposa do Daniel Vaz, mãe de John e Samuel, que estavam aqui, duas coisas lindas, compositora e ministra de adoração, uma voz que marcou uma geração e que também marcou a minha vida com canções como Aquieta Minha Alma, e também é formada em teologia e escritora que tem abençoado a vida de muitos cristãos com os seus livros. Estamos aqui com ela, Tamires Garcia. Seja bem-vinda ao Reconcast. Obrigada, Adri. Um prazer estar aqui com vocês. Que bom, estamos muito felizes de estar recebendo você aqui na igreja. Ontem a gente teve um tempo muito bom na mesa. Eu estava lá recebendo uma porção de Deus através da sua vida, que foi o que você falou ontem à tarde. E eu gosto de começar esse podcast sempre fazendo uma pergunta que é como você conheceu a Jesus. Mas eu sei que a gente já sabe. Mas eu escutei você conversando com a Ana Paula recentemente e vocês falaram uma coisa que eu acho extremamente interessante, que é vocês continuam tendo encontros com o Senhor. E são encontros que vão transformando a nossa vida. Eu acho que tu compartilhasse um pouco sobre isso ontem também. E eu queria te perguntar, qual foi o seu último encontro com Jesus e o que é que ele compartilhou no seu coração? Meu Deus. Eu acredito que o último encontro assim mais profundo, assim, talvez o mais profundo que eu já tive até hoje foi o parto do meu filho, o Samuel, o segundo parto, assim, que foi meu Deus, foi maravilhoso, assim, e foi no meio do parto, né, durante o parto. Então, perceber ali o Espírito Santo e tive visões da parte de Deus, coisas que são mais, acredito que mais pessoais, que eu vou guardar aí pra mim e talvez nunca compartilhe, mas foi um encontro com o Senhor, assim, e um enchimento do Espírito completamente diferente do que eu já tinha vivenciado antes, assim. Então, é precioso saber que o Senhor continua marcando, né, a nossa vida Encontros, né? com encontros. No geral, a nossa vida vai ser comum, ordinária, né? Mas ainda assim pode ser sublime, né? Na presença do Senhor. E nesses momentos, quando a gente permanece fiel nas coisas comuns, né? O Senhor tem seus encontros marcados e a gente chega neles. Então, é precioso. E o que foi que mais transformou pós esse encontro, que foi o que mais transformou tua vida? O que foi que Deus colocou de novo? O que foi que tua mente mudou em relação a isso, a tua espiritualidade? Olha, para mim, perceber, assim, não só o plano de Deus, mas a maneira como o Espírito nos conduz em cada etapa e nos enche na medida que nós temos necessidade. Então, eu e meu esposo, a gente conversa muito sobre o dia do Senhor, sobre o que vem antes disso, como a gente precisa estar preparado, mas que humanamente é impossível, né? É impossível estar preparado. E aí, sendo ali no parto, inclusive, né, que em Mateus 24 o Senhor vai falar sobre isso, que é semelhante a uma mulher que está dando à luz, eu sempre pensava sobre isso, porque também existe todo do mesmo jeito que existe um medo aí, talvez, de algumas pessoas em relação ao dia do Senhor, também existe um medo muito profundo em relação ao parto, né, para a mulher, que foi incutido ali, meu Deus, é a pior dor do mundo, e tal, pede uma cesariana e coisas assim. Então, eu acho que é muito similar, assim, em muitas coisas. Só que perceber ali que naquele momento do parto, tudo aquilo, a porção que eu precisava do Espírito estava sobre mim, para que eu pudesse passar aquele momento e enxergar o outro lado, né? Ver o rosto do meu filho e ter recebido do Espírito essa porção também me fez olhar o dia do Senhor ainda com mais alegria, né? De saber que mesmo ali naquele momento difícil de tribulação, de perseguição, de trevas talvez cobrindo a terra novamente, a gente vai ter uma porção do Espírito que nos sustenta, né? Então a gente não precisa temer, como diz a Escritura, a gente não precisa temer o homem, né? Que pode aí matar nosso corpo, né? A gente teme a Deus, que além de matar o nosso corpo, pode jogar nossa alma no inferno, que diz as Escrituras. Sim. É bastante. Mas saber que esse Deus bondoso, amoroso, misericordioso, nos reveste do poder do seu Espírito, nos reveste de força, de alegria, para viver os momentos difíceis da vida também, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse bom ânimo a gente não consegue produzir sozinho, é pelo Espírito de Deus que nos conduz em todas as coisas, que nos ensina todas as coisas e que nos consola. Então, acho que foi isso, assim, que deu... Amém. Quando tu fala assim, Tamires, em relação a
a pensar mais no dia do Senhor, mas na prática não dá para fazer isso, né? Porque no dia a dia nós temos 10 mil tarefas para serem resolvidas. Foi um pouco disso que tu compartilhasse ontem. Mas você sabe que dá. Como é que é isso? Essa era a minha pergunta. Como é que a gente faz isso? Como é que eu anseio pela eternidade, precisando bater meta no final do mês de trabalho, sabe? Sim. O apóstolo Paulo fala sobre isso, Colossenses 3:23, ele diz, né? Tudo que vocês fazem, façam de coração como ao Senhor, né? E aí tem outros textos que vão dizer, né, não esquece que seu trabalho no Senhor não é vão. E quando a gente olha ali para os fundamentos da fé, eu tenho batido muito nessa tecla, assim, porque depois eu e minha esposa, a gente fez uma série na igreja e também com os irmãos do Maranata School, que é a nossa plataforma de ensino, e a gente fez uma série ali sobre os fundamentos da fé, as doutrinas elementares de Cristo, os rudimentos, exato. Hebreus 5 e 6, ali a gente se debruçou para estudar junto com a igreja e também com os irmãos ali na plataforma, tudo. E aí foi muito precioso. Só que o que a gente percebeu é que a maior parte das pessoas que professam a fé no Senhor Jesus não sabem os fundamentos básicos da fé. Então elas não sabem nem quais são. E pra gente foi bem assustador, assim, de saber, poxa, pera, a escritura chama de coisas elementares, né? Enquanto a gente talvez está aí perdendo tempo com a cor da parede, a roupa que alguém usa ou não usa, o cabelo, a maquiagem, ou a tatuagem, não tatuagem. Falando de estrutura de igreja. Várias coisas secundárias, não, e até pessoalmente, assim, decisões que são pessoais, que a Bíblia, ela não trata como matéria de fé, sabe? Tem muitas coisas que não são matéria de fé. E aí, coisas que não são matéria de fé têm se tornado a pauta principal para muitos cristãos, e coisas que são matéria de fé são completamente ignoradas. Então, isso foi muito assustador perceber, e a gente começou a bater em cima a respeito dos fundamentos da fé, bastante. Então, toda vez que eu posso, eu volto lá, vamos falar dos fundamentos da fé. Mas ele coloca ali 6 pontos, né, o autor de Hebreus, e ele diz o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E aí, quando a gente olha para esse sexto pilar aí dos rudimentos da fé, né, as doutrinas elementares de Cristo, dos oráculos de Deus, a gente vê o juízo eterno. E aí, nós temos aí desdobramentos a respeito disso, né? Mas uma coisa que é fundamental é que nós vamos prestar conta da vida que vivemos. Nós vamos prestar conta, a Escritura diz, de cada palavra que dissemos. Então, como que a gente aplica o dia do Senhor na nossa segunda-feira, né? Poxa, acabou o culto, e agora? O dia do Senhor não é algo só para ser cantado. É algo para a gente viver a nossa vida. O Senhor Jesus disse para a gente não acumular tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a traça corrói e a ferrugem destrói, mas acumularmos esses tesouros no céu, onde não é perecível, né? Sim. Acumularmos nas coisas que são do reino de Deus. E para isso, a gente precisa viver com os olhos naquilo que é eterno. E viver com os olhos naquilo que é eterno é fazer as coisas que são temporais, passageiras, corriqueiras, como está aí em Eclesiastes, né? Que tem tempo para todas as coisas. Tem tempo de sorrir, tem tempo de chorar, mas vamos fazer tudo isso para a glória de Deus. Amém. Vamos fazer tudo isso levando em conta que nós teremos uma recompensa no Senhor. E aí a gente pode escolher a maneira que a gente vai fazer. E eu acho muito maravilhoso saber que a Escritura diz assim, aquele diante de quem todas as coisas lhe são patentes aos olhos, ele vai revelar não as obras apenas, não serão só as obras que vão passar no fogo apenas, mas ele também vai revelar as intenções dos corações. Então não é só o que fazemos, mas é por que fazemos o que fazemos, sabe? Então eu acredito que é assim que a gente coloca em perspectiva do nosso dia, o dia do Senhor. Eu vou trocar a fralda do meu filho, não importa o que aconteça. Todos os dias eu vou trocar a fralda dele. Mas eu posso escolher qual a intenção do meu coração ao fazer isso. Sim. E qual é a maneira que eu vou fazer isso diante do Senhor. No final, vai ser feito. Mas se isso vai ser eterno ou não, é como eu entrego isso ao Senhor, como eu glorifico ao Senhor com isso, como eu estou ali presente. Eu vi um dia desses, acho que foi no Instagram, um reel, alguma coisa assim, que era uma mãe e aí ela estava sentada com o filho, e aí tá escrito a mãe sentada com o filho pensando que tem que trabalhar. Sim. Aí a mãe trabalhando pensando que tem que ser uma melhor esposa. Aí a esposa com o marido pensando em como ela não se cuidou. Aí a esposa se cuidando pensando em como ela tem que cuidar da casa. E ela cuidando da casa pensando em como ela devia dar mais tempo pro filho. E nisso, as demandas elas vão acontecer. E se a gente deixar a culpa por causa da cultura do sucesso, da produtividade e da performance do mundo, ela vai tomando conta do nosso coração. Mas se nós vivemos a nossa vida sabendo que nosso Deus nos vê e Ele nos dará a recompensa no fim, então a gente troca a fralda para a glória de Deus.
E a gente ministra para uma multidão também para a glória de Deus. Isso não muda. A gente varre uma casa e a gente pega no microfone com a mesma intenção de coração, se nós temos em perspectiva o dia do Senhor, sabendo que tudo o que fazemos, fazemos para a glória de Deus, entendeu? Amém. Tamiris, por que tu acha que essa visão foi tão corrompida, principalmente dentro da igreja, em relação a trocar a fralda para a glória de Deus é tão bom quanto ministrar para milhares de pessoas? Porque essa visão parece que é o ideal, mas não é o real entre a gente como igreja. Por que tu acha que isso se perdeu de alguma forma durante o tempo? Eu não sei se eu diria que se perdeu, eu acho que sempre esteve. Entende? Porque é da natureza caída, é da natureza humana não contentar-se com o Senhor, né? O apóstolo Paulo falou isso, olha, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, é uma coisa para aprender. No Evangelho é uma coisa para aprender. Antes, quando nós estávamos só diante do Senhor e os nossos olhos estavam, vamos dizer, fechados para a nudez, estavam fechados para outras coisas que não para a beleza do Senhor, então era simples, porque o Senhor bastava. Aí, com a dúvida da serpente, a mentira e a entrada do pecado, agora nós temos a cobiça de coisas que Deus não nos deu, né? Ainda permanece, né? É uma falta de contentamento. Exato. E essa falta de contentamento só se preenche no Senhor. Então, por que que uma pessoa que está lá trocando uma fralda não enxerga o seu trabalho no Senhor como igualmente recompensador, como alguém que está com o microfone na mão? Porque a gente, na cultura do mundo, com as coisas do mundo, a gente tá abraçando também a performance e a produtividade como uma coisa melhor do que a outra. Sim. Quando, na verdade, para o Senhor é a intenção do coração por detrás daquilo. Né? Então, eu acho que é um longo caminho a ser percorrido. Eu acho que a gente ainda se impressiona facilmente com os números, a gente ainda se impressiona facilmente com a performance e alta produtividade. Né? Mas eu também acredito que é um caminho que o Espírito Santo quer nos conduzir, que é um caminho para dentro, né? Um caminho interno. E muitas coisas, né, ao longo dos últimos anos aí, eu acredito que o Senhor aproveitou de todas as situações que estavam acontecendo no mundo para chamar novamente o povo para dentro. Então, da mesma maneira que nós temos essa cultura de produtividade e performance e tal, nós temos já irmãos extremamente descontentes com esse tipo de vida chamada cristã, que não é cristã, vida produtiva, vamos dizer, né? Porque talvez a vida cristã não vai ser produtiva. Mas ela pode ser para a glória de Deus, entende? Então, eu acredito que esse caminho o Espírito Santo está fazendo de novo, para dentro dos nossos corações, para que seja produzido o fruto do Espírito. E aí o fruto do Espírito, ele vem de dentro para fora. É uma obra do Espírito em nós, e é isso que a gente tem dificuldade de enxergar, porque as outras coisas são mais palpáveis, né? Elas são aparentes aos nossos olhos. O amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade. Da gente isso, né? É progressivo também. Eu olho para o fruto do Espírito como uma obra de progressão. Porque as obras da carne estão sempre no plural, né? Mas o fruto do Espírito está sempre no singular. Sim. Então, é um fruto, mas eu acredito que ele é progressivo, né? Ele é o amor, aí ele aparece com alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Enfim, na ordem correta, Sim. né? E aí, contra essas coisas não há lei. Essas coisas quais? O fruto do Espírito. Aí ele traz o plural, né? Interessante. Mas esse caminho que o Senhor está fazendo dentro de nós, ele vai levar tempo. E a performance, a produtividade, ela é mais rápida. Ela pode ser galgada rapidamente, né? Existem fórmulas para isso, né? Exato. Dependendo do que a pessoa quer, exatamente. Se a pessoa está atrás de seguidores, ela compra. Se ela quer visibilidade, arruma qualquer polêmica, que é facinho arrumar uma polêmica no mundo, né? Assim, ainda mais entre os cristãos. É muito fácil de arrumar. Mas, para você construir uma vida no Espírito, ela vai ser muitas vezes anônima, ela vai ser muitas vezes não, ela provavelmente vai ser longa, né? Um longo processo. Porque Deus está fora do tempo, né? A gente está desesperado para... Ai, tem que acontecer, porque se não acontecer amanhã. Então, Deus não tá desesperado com nada. Ele é dono do tempo, ele governa sobre todas as coisas. Então, olhar na perspectiva do Senhor e permitir que a nossa mente seja moldada, levada cativa ao Senhor de Jesus Cristo, e permitir que Deus rompa, né? Como está escrito, os nós, sofismas, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, não no outro, em nós.
Sim. É um longo processo de conhecer o Senhor e permitir que Ele vá moldando nosso coração. E isso também não deve fazer com que a gente exclua o que acontece na nossa vida, né? Eu estava lembrando de uma conversa que a gente teve aqui com o Maicon Barroco, e aí foi muito interessante ele falando do quanto hoje em dia a visão de quem quer ser missionário está diferente. Eu tive uma conversa dessa recente com um amigo meu, porque é como se fosse uma vida só viajando e tá tudo bem, aí eu vou passar só 3 meses ali e vou voltar. E Michael veio aqui, ele falou que passou 7 anos no sertão e passou não sei quanto tempo em outro local. Foi uma bênção que ele falou e ele fez, Adri. A minha principal formação de uso dentro das missões é a administração. E a teologia, ela, claro, colabora para a pregação e tudo mais, enfim. Mas isso, tô falando tudo isso, eu consigo encaixar as duas coisas na minha cabeça. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso aqui, porque as pessoas têm uma visão corrompida sobre viver a vida para Deus, não importa no que você esteja fazendo, se é em cima do púlpito ou se é você sendo um cirurgião médico dentro de um hospital. Exato. E aí, como é que tu consegue compartilhar isso e visualizar isso para jovens hoje em dia ou pessoas mais velhas que pensam muito assim: ah, não, eu preciso viver completamente o ministério e largar a faculdade e passar 3 anos e fazer mais um curso aqui e depois fazer tal outra coisa. Não estou desmerecendo a importância do estudo bíblico, teológico, né? Sim. Mas assim, às vezes a gente não enxerga que Deus fez todas as coisas e todas as coisas são espirituais. E a gente é que não enxerga como é que deve ser, que é isso que tu estás compartilhando, né? Exato. Eu acredito que muito disso tem a ver com o dualismo, né? Que a gente abraçou. Então, o pensamento grego que tomou conta aí do nosso coração. E muitas pessoas até, eu acredito que... Eu não acredito que seja de um lugar maldoso, sabe? Assim, ai, vamos fazer porque isso é de Deus, isso é do diabo. Não, na verdade, eu acredito que é de um lugar, assim, de onde se aprendeu e aí vai reproduzindo sem ir conferir nas escrituras. Sem essa nobreza, né, de Atos 16, ali com os irmãos de Bereia, que eu acredito que o Senhor também está resgatando no nosso meio, que é levantar irmãos que são nobres para conferir nas escrituras. Será que está escrito nas escrituras mesmo? Isso aqui é só nossa vontade humana tentando se aplicar sobre os outros e tornando isso um fardo, como faziam os fariseus, né? Nem entra, nem deixa os outros entrarem, né? Mas o que eu acredito é que nessa visão dualista que a gente abraçou, querendo ou sem querer, não sei, a gente colocou esse dogma na nossa cabeça, né? De que coisas aparentemente espirituais são santas e coisas aparentemente carnais são pecaminosas, né? Mas, quando a gente olha assim, por exemplo, vocês citou um cirurgião, o cirurgião vai entrar em lugares que eu nunca vou entrar. E eu acho que fica um pouco difícil também dessa fala a partir para eu falar sobre isso, inclusive, e é a graça de Deus, né? Não dá pra falar da nossa própria perspectiva. Mas é que, para mim, Deus confiou uma vocação que envolve isso. Apesar de eu ter uma formação na música, eu sou formada em música, então eu tenho uma formação teológica? Tenho, mas ela foi secundária. A minha formação principal é a música. E, inclusive, hoje, talvez esteja migrando aí, mas a minha expressão maior ainda fica através da música, que eu vou pôr a teologia todinha dentro dela. Mas a música é música, a música não se converteu, entendeu? A música continua lá sendo música. E aí, eu vou entrar em campos, por exemplo, que eu consigo falar com músicos, com produtores, com pessoas desse ramo que talvez um médico nunca vai alcançar, mas que eu, pelo testemunho, pelo conhecimento do evangelho, posso entrar nesses lugares que outras pessoas não vão entrar. Agora, tem um cirurgião, tem um contador, tem... Essas pessoas, nas suas formações, nas suas habilidades, né, que Deus concedeu, elas podem e devem glorificar a Deus aonde Deus as tem plantado. Então, imagina se hoje todo mundo resolve que vai ser teólogo e só teólogo no sentido de mestre, pastor, pronto, acabou. A gente precisa de um enfermeiro, não tem. E aí, como é que faz? Entende? Quando eu olho para Gênesis 49, a gente vê uma coisa muito linda que o Senhor faz, assim. Deus facilmente poderia ter falado para Jacó e ter conduzido ele nas escrituras, inclusive na inspiração de Moisés para escrever o que estava acontecendo depois, era que
ele abençoasse todos os seus filhos. Olha, todo mundo vai ser abençoado, todo mundo vai navegar pelo mar, todo mundo vai governar, todo mundo vai. Mas ele não faz isso. Ele diz: olha, Fulano, você vai fazer isso aqui. Issacar, você vai discernir os tempos. Judá, você é leãozinho que se deita, ninguém tira a sua presa de você. José, você é como um ramo que sobe. E aí, para cada um, ele dá uma função. E tudo isso para a glória de Deus e também para que nós pudéssemos cooperar uns com os outros. Porque se eu faço tudo, então eu não preciso de ninguém. Mas essa beleza do que o Senhor coloca em nós, essa questão de cada um ter a sua vocação no Senhor. E para mim, errar o alvo vai ser uma coisa e para você errar o alvo vai ser outra coisa. Mas se nós estivermos naquilo que o Senhor nos plantou para fazer, nós vamos cooperar uns com os outros mutuamente, e isso vai fazer avançar tanto a pregação do Evangelho quanto o nome do Senhor, e isso vai ser para a glória de Deus, né? Amém. Vou pegar o gancho do que tu falasse agora em relação a que a gente faz tudo sozinho e tudo bem, então a gente não precisa um dos outros, né? E isso é uma mentira de Satanás que se instala na cabeça de muita gente, às vezes da gente mesmo, né? De se achar melhor do que o outro para fazer tal coisa, enfim. E tu falado nos últimos anos muito sobre liderança tóxica, e tu tem falado muito sobre essas questões. E querendo ou não, isso acaba também sendo uma certa questão de toxicidade que afeta a igreja, né? Sim. E como é que tu acha que a gente precisa tratar essa questão, primeiro no nosso coração, segundo na comunidade e terceiro com a nossa liderança em relação a eu estou observando algo de errado, eu estou percebendo algo de errado, como é que eu trato isso em mim, se for comigo, com a comunidade e com os outros? Porque às vezes a gente percebe algo e a gente fica quieto. E a gente acha que não, que Deus vai fazer, a justiça é do Senhor e tudo mais. E às vezes Deus levanta pessoas para apontar certas coisas. Eu achei interessante que o teu livro, tu e Fábio Coelho juntaram e fizeram um box bem polêmico assim. Para apontar justamente os falsos mestres, essa liderança tóxica e tudo mais. E parte muito desses pensamentos de, às vezes, fulano não vai fazer bem, eu vou fazer melhor do que fulano. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Uma coisa que eu acho bom a gente começar até falando sobre é que um ponto bem central, assim, quando eu até compartilhei um pouco da minha própria história, que eu mesma vivi, e muitas pessoas ficam me perguntando assim, quem foi? Quem que é? Fala aí, fala aí. Porque a sensação que eu tenho é que o povo não quer a mudança, quer uma fofoca, entendeu? E por que que eu não compartilho? Assim, foi o fulano de tal, da igreja tal, do ministério tal, porque o meu ponto ao compartilhar era justamente de trazer essa perspectiva sistêmica. Então, é por isso, inclusive, que o meu livro chama Contra o Sistema em Favor da Igreja do Senhor. Antes tinha um outro título, que era Desmascarando a Doutrina de Jezabel, mas aí percebemos que muitos irmãos não faziam ideia do que a gente estava falando, a gente só reajustou o título, mas é o mesmo livro, né? Contra o Sistema em Favor da Igreja do Senhor. Então, são duas coisas diferentes. A maneira que o Senhor opera na sua igreja e um sistema que se instalou. E aí é sistêmico, não é a igreja tal, aquela igrejinha tal, daquele bairro tal. Não, é sistêmico. E eu não acredito, depois desses anos todos, assim, estudando sobre isso, não foi só o que eu vivi, depois eu ainda me debrucei para estudar ainda mais sobre o assunto, sobre liderança, fiquei aí numa conclusão de curso agora, de novo, e até pensando, né, vou escrever sobre avivamentos, vou escrever sobre liderança e tal, e caí na liderança de novo, não tem jeito, não dá para fugir, né? Mas o que eu percebo é que não parte de um lugar, na maioria das vezes. Deixa eu fazer uma pausa. Então, tu tá escrevendo um livro de novo sobre liderança. Eu tô escrevendo, na verdade, meu trabalho de conclusão de curso, né? Bem provável que vai virar um livro depois. Um livro, olha aí, gente, spoiler já. Mas eu não acredito que, em sua maioria, sejam pessoas perversas. Existem os perversos? Existem. A gente tem hoje um dado que 4% da população vai ser psicopata mesmo. Então, os lugares mais fáceis de alguém se infiltrar é na política, em cargos muito altos como CEOs, né, e tal, mas que são mais difíceis de ser galgados, e o ambiente religioso, não só dentro do meio cristão, mas qualquer outro ambiente religioso, e ainda mais no Brasil, que não é exigido, assim, em muitas denominações e tal, não é exigido uma formação, então é muito mais fácil o cara dizer amanhã que ele é pastor, pronto, todo mundo acreditar, já juntou um monte de gente, e enfim, né, acaba que não tem, muitas vezes, uma via de prestação de contas e a coisa vai tomando uma proporção maior. Porém, em sua maioria, então 4% é bastante, mas não é
não é todo o contexto, Sim. né? Eu acredito que, em sua maioria, a grande questão é o despreparo. Então, o despreparo das lideranças levaram a igreja, muitas vezes, para esse lugar. Eu acredito, sim, que são pessoas que amam ao Senhor, que têm... que se debruçam até sobre as escrituras, mas falta prestação de contas, falta a maturidade cristã. Então, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Ele diz, tem dois textos principais assim que eu gosto muito. O primeiro é que ele diz, não seja precipitado para impor as mãos sobre alguém, né? E o outro texto ele diz que não pode ser neófito, né? Então, você não pode trazer alguém que é novo na fé. E muitas vezes, eu já vi isso dezenas de vezes, de você ter a comunidade local e aí a pessoa fala, não tem ninguém, tem que ser o fulano. Mas o fulano é novo na fé. Ele é neófito. Ele não deveria estar lá. E aí, nessa questão de preencher necessidades, a gente vai abrindo exceções que a Bíblia não mandou a gente não fazer. Sim. Então, eu acredito que o primeiro ponto é esse, que são lideranças despreparadas, de um lado, e do outro lado, são tradições que a gente nunca foi conferir nas escrituras. Tendo respaldo na Bíblia, né, para fazer. E não estou nem dizendo de tradições como liturgias ou coisa assim, mas coisa assim, olha, meu pastor falou que não pode usar brinco, então ninguém pode usar brinco. E coisas que se tornaram, que eram coisas que o próprio Espírito, que eu acredito que o Espírito faça, tá? Tem coisas que eu vivo pessoalmente, mas que o Espírito disse para mim, no meu relacionamento com o Espírito, é meu com ele, entendeu? Não é antibíblico e também não é bíblico. É meu com o Espírito, entende? Não é uma coisa que está escrito, ó, não faça tal coisa, não está escrito, e também não está escrito, não faça. É uma coisa pessoal com o Espírito. O problema é nós pegarmos a nossa experiência pessoal com o Espírito e aplicarmos para todos. E dizendo, agora isso aqui é uma doutrina, todo mundo tem que fazer. A partir daí. Muito, né? Muito, 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 muito. Então, a partir daí, eu acredito que a gente tem essas vias, assim. Então, essas lideranças despreparadas. Pessoas que amam o Senhor, tá? E é por isso que eu acho que muitas pessoas, inclusive, não enxergam a si mesmas como essas lideranças abusivas. Eu acredito que elas não enxergam que elas estão praticando. Então, quando alguém sai das suas igrejas, elas fazem toda uma cartilha que a gente vê que se repete e persegue, chama de rebelde. Por quê? Porque essa pessoa realmente, honestamente, acredita que ela está correta. E todos nós podemos estar honestamente enganados. Honestamente contra a vontade de Deus, honestamente antibíblicos, entendeu? E onde que parte assim? Então, acho que a primeira questão na parte pessoal, se você está no contexto interno, onde você está sendo submetido a uma liderança tóxica, né, como você chamou, uma abusiva ou antibíblica, a primeira coisa que você deveria fazer é se retirar desse ambiente. Porque você não vai mudar o ambiente, né? Se você não é o parte ali do presbitério, mas no geral, se a gente pode chamar assim, presbitério, né, de uma liderança coletiva. No geral, ambientes que têm esses problemas na liderança, não tem um presbitério que realmente funcione. Ele pode até ter um presbitério figurativo. Sim. Conheci muitos lugares de presbitérios figurativos. Então, você levanta 4, 5 pessoas que você gosta ali, e aí... Como se fosse o conselho. Não Líder. nada e tem um líder mor ali, e que o que essa pessoa vai falar acabou, não importa o presbitério. Então, não é um presbitério, né? É figurativo. Sim. Mas quando nós temos uma liderança coletiva, que ela é bíblica, a gente vê isso em Atos 15, é tão maravilhoso de ver isso, né? Quando volta Paulo e Barnabé, poxa, era Paulo e Barnabé, eles voltam para Jerusalém para ver a questão, né, de como fariam com gentios. E a gente reúne a assembleia, vê o próprio Tiago, né, falando assim, ó, pareceu-nos bem, a nós e ao Espírito Santo. Então não é uma coisa assim, eu acho que tem que ser assim, não, porque Deus me falou. É a nós. É a nós. Deus nos falou, é uma coisa. Nós enxergamos isso nas Escrituras, o Espírito tem confirmado diante da igreja, mas isso leva tempo. Né? Isso leva tempo. Então, se você, em primeiro lugar, é uma pessoa que está dentro de um contexto assim, então retire-se, permite que o Senhor trabalhe o seu coração e olhe para dentro de você onde que você fez esse caminho
para que você pudesse estar submisso a lideranças assim. E talvez você vai encontrar pessoas que, por exemplo, elas se converteram em contextos assim, elas encontraram Jesus em contextos assim, e é muito mais difícil. Porque fica aí vinculado com a ligação da pessoa com Deus, né? Então, muitas pessoas, inclusive, depois que elas se retiram de ambientes assim, elas têm dificuldade no seu relacionamento com Deus, porque alguém se pôs entre ela e o Senhor, né? Não é mais o sacerdote de todos os santos, aí ficou... É muito... Tem sempre um pastor, um líder, um discipulador que fez ali um meio de campo e ele vai ficar ali para sempre. Sim. E é comum que no início você olhe para as pessoas e você tenha pessoas que isso é maravilhoso, que te ensinem a caminhar com o Senhor, porque é bom nós termos o corpo de Cristo. O problema não é você ter pessoas que te ensinem na caminhada. Isso é bom, isso é saudável, discipuladores, líderes, isso é bom, isso é bíblico. A hierarquia bíblica no sentido de o maior que serve, né? Sim. Isso é bíblico. Mas o problema é quando nós temos alguém que se torna substituto de Deus, né? E não um representante dele. E aí, então, no contexto pessoal, se você está submisso a lugares assim, não adianta você pensar que você vai mudar, que você nunca vai mudar. Nunca. Sim. E também tem uma questão, também, de quando eu me converti aqui, eu me converti nessa igreja, eu tinha esse certo preconceito com crentes justamente por todas essas questões, né? Sim. E eu acho que tem uma coisa aqui, tu fala muito também, que é muito precioso, que é, tem que ler a Bíblia para conseguir enxergar essas coisas. Porque se você não lê a Bíblia, você nunca vai perceber se algum pastor, se algum líder está falando alguma coisa errada. Porque, às vezes, não precisa nem ser um pastor. Às vezes você está numa igreja grande, como a nossa aqui, e existe... A gente pode cair mesmo nessa armadilha de se enganar ou falar uma besteira. Então, se a gente não tem um líder ou um liderado que está com as escrituras ali em dia, nas mãos, a gente está muito suscetível ao erro e a gente não tem essa didática, né, de trocar. E aí, outra coisa que eu acredito que é importante nessa questão também individual é que a gente não pode ter essa cultura idólatra no nosso meio. Nós somos irmãos. Então, quando nós nos corrigimos mutuamente, corrigimos como irmãos. E nós temos irmãos mais velhos, né? Temos pessoas que caminharam há mais tempo. Mas isso não isenta essas pessoas de errarem. Nada nos isenta de errar. Eu tenho 28 anos de crente. 28 anos que o Senhor me encontrou. E ainda assim, eu posso e devo ter irmãos mais novos na fé que eu me repreendendo. Isso é maravilhoso. A gente vê isso. Paulo repreendendo com o Pedro, lembra? Aí, gente, era Pedro. Pedro andou com Jesus ali né, apoiou Jesus em todo o ministério. Tava lá. Paulo não estava lá, mas Paulo estava dizendo, eu repreendi o Pedro porque ele estava sendo um hipócrita, que quando chegavam os judeus ele fazia de um jeito, quando chegavam os gentios ele fazia de outro. E era Paulo que estava repreendendo Pedro. Sobre a autoridade de Deus, porque ele teve Exato. essa revelação, né? Exato. Então, essa humildade de Pedro de receber e essa sabedoria de Paulo de corrigir. Porque nós somos irmãos. Então, em ambientes não bíblicos, aí não somos mais irmãos. Aí você está... E, óbvio, existem maneiras de fazer isso. Sempre que você corrige um irmão, você faz segundo Mateus 18. Você faz para ganhar o coração do irmão, não é? Você não faz para matá-lo, né? Mas, então, se você é essa pessoa nesse contexto, aí você deve... É aconselhável que você se afaste, que você procure uma comunidade de fé saudável, que você converse com seus amigos sobre isso, que você procure até, de repente, um psicólogo, porque você vai descobrir ali coisas que você nem imaginava que estava vivendo. Alguns casos vai ser necessário um psiquiatra, de repente, porque algumas pessoas desenvolvem várias questões emocionais aí por causa de tudo isso, né, que vivem. Agora, se você é o líder e você está percebendo isso tudo... as escrituras nos dão uma lista. Paulo deixou uma lista inteira lá em Timóteo. Temos também uma repetição ali em Tito, que é o líder não pode ser dominador. Então, e ele dá uma lista de coisas que às vezes a gente olha e pensa, e parece até uma sugestão, ou que a gente pode pegar uma coisa ou outra. E não pode. E a respeito daqueles que estão guiando o povo de Deus, tem algumas coisas assim mais necessárias que a gente deixa passar. Então, é uma bênção, ele só tem a língua solta. É um pastor que não é uma bênção. Então ele não podia ser pastor. Ele é um irmão que está maturando, ele pode ter um chamado, ninguém duvida disso. Mas se ele é maledicente, está escrito lá. Se ele é maledicente, ele não deveria ser pastor. Se ele é dominador, ele não deveria ser pastor. Se ele tem problema ainda com a questão do dinheiro, uma avareza, e aí pega dinheiro emprestado com um e pega dinheiro emprestado com o outro e sai devendo a igreja inteira, ele não devia ser pastor. E a nossa dificuldade de ser bíblico é que a gente acha ainda que pode fazer a igreja melhor do que Deus mandou fazer.
Entendeu? E a gente flexibiliza muito. Muito! E tá escrito lá. E aí, uma outra coisa que é uma coisa que passa, porque tem essa lista toda que Paulo dá, tudo é caráter. Mas tem uma coisa que não é. E geralmente é onde a gente deixa passar, que é ser apto a ensinar as escrituras. Então, olha que pastor é uma bênção, é homem de Deus, marido de uma só mulher, não é dominador, não é isso, não é aquilo, lá, 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 mas ele não consegue ensinar as escrituras. Amém. Ele é um irmão maduro, ele é uma bênção, ele pode ser um diácono até, tá lá. Mas para ele ser um pastor, aquele que vai guiar o povo de Deus, ele deve ser apto a ensinar as escrituras. Corretamente. Hoje em dia tem um pouco corretamente. Então, não tem como, assim, eu não estudo a teologia, eu não estudo história da igreja, eu não estudo vida cristã, eu não estudo nada disso, porque o Espírito me dá. O Espírito, eu amo a Escritura, diz que o Senhor, na sua multiforme sabedoria e graça. Então, uma pessoa só não carrega a revelação completa de Cristo. Ela não consegue. Uma igreja não consegue carregar a revelação de Cristo completa. Não consegue. Nós precisamos da multiforme sabedoria e graça de Deus. Nós precisamos todos uns dos outros. Então, se eu não estou disposta a sentar e me debruçar sobre aquilo que Deus já fez na história, de pessoas que pensam diferente de mim, pessoas que vestem diferente de mim, oram diferente de mim, falam diferente de mim, interpretam as escrituras até diferente de mim, então, provavelmente, eu estou perdendo parte da revelação de Cristo que ele é. Então, pessoalmente, se você é o líder, você tem que ser honesto ali para sentar e olhar para si mesmo dentro do texto ali de Timóteo, né, Timóteo 3, e perguntar para si, para o espírito, para sua esposa, para os seus filhos, para a comunidade local, será mesmo que eu sou essa pessoa? E se você não é, ter a hombridade, né, a honestidade de dizer, não sou. Um dia o Senhor pode me chamar, mas não sou, vou me preparar. Então, gente, licença, não posso ser esse líder mais. O problema é que a gente fica apegado, né, em funções. E não naquilo que realmente é todo o ponto, que é conhecermos a Cristo e fazê-lo conhecido, né? Então, se é uma questão individual, tá isso. Agora, como comunidade, eu acredito que a gente tem que voltar para as escrituras. Porque se a gente volta para as escrituras e a gente está ali, depois de cada sermão, cada mensagem, cada aula, cada ensino, a gente volta para as escrituras e pega e olha, e não como uma afronta, mas como alguém que realmente quer entender. Porque se eu vou submeter a minha vida, se eu vou submeter a minha alma, meu espírito, eu vou submeter as decisões, e eu vou prestar conta dessa vida depois para o Senhor, então eu vou sentar e eu vou analisar. Eu não posso deixar o governo da minha vida na mão de outras pessoas, por mais bem intencionadas que elas estejam, porque eu vou prestar contas da minha vida. Então, voltar para as escrituras. Será que é isso mesmo que está dizendo? Esse é o contexto? É assim que se aplica? Pode ser aplicado assim, né? E aí, eu sei que parece até... De repente, eu acho que os termos teológicos assustam muito as pessoas. Sim. Então, quando a gente começa a falar teologia, soteriologia, enfim, todas as homiléticas, homilética, exegese. Se a gente começa a trazer isso, a gente pode assustar os irmãos, mas a gente pode ser mais didático, vamos dizer, né? Então, como que esse texto se aplica na minha vida? Isso é uma coisa que a teologia faz. Então, vamos olhar, será que isso aqui se aplica? Tá, mas esse texto também se aplica historicamente. Esse texto aqui também tinha um orador que falava de um lugar e dizia para um certo tipo de pessoas, ele estava num ambiente. Então, essas coisas, elas podem ser... E hoje, ainda mais nos nossos dias, né, que tem um monte de Bíblia de estudo, tem um monte... internet tá aí para pesquisar boas coisas, né? Não só para consumir um monte de pregação, que é bom, mas também conferir aquilo que a gente tem ouvido também é muito bom. Sim. Então, como comunidade, voltando para as escrituras e examinando as escrituras, fazendo como os bereanos, e se submetendo apenas ao que é bíblico. Porque as pessoas acham que, tem que me submeter, ponto. Não, tem que se submeter ao que é bíblico. Amém. Obediência cega não é bíblica. Se você me ama, então você me obedece. Isso é só com Jesus. Vocês são meus amigos e fazem o que eu vos mando. Ok, João 15:15. Agora, Jesus não está fisicamente aqui ainda entre nós. Ele está pelo seu corpo. E aí nós vamos fazer, como diz as escrituras, dois falem, outros todos julguem aquilo que está sendo dito, né? Preste atenção, analise. Exato. Tem que examinar. E reter o que é bom. Retém o que é bom. Não é bom? Então,
Agora, ao se submeter a uma liderança, é necessário que exista a exigência de que essa liderança seja plural e bíblica, que se aplique da maneira que está escrito. Não pode ser alguém, um cacique aí, que manda em todo mundo e todo mundo diz sim, senhor. Não é assim que funciona, né? Nós temos um cabeça na igreja e não é o pastor, né? Perfeito. É o Senhor Jesus. Foi incrível tudo isso que tu falasse, Tamires, e eu fico impressionada porque a gente sempre bate no que as escrituras estão falando. E aí, eu não sei se compartilharam isso contigo, mas aqui esse ano é o ano da palavra pra gente. Então, é o ano que estamos nos dedicando a ler mais da palavra de Deus, a estudar mais a palavra de Deus. Mas uma coisa que nosso bispo fala é que ele quer que a gente encarne a palavra de Deus, né? Que a gente nos transforme, que isso transforme a nossa vida, né? E aí, tu tem se dedicado muito desses últimos anos também. Tu é formada em teologia, né? Menina, você acredita que eu não sou formada em teologia? Tu vai se formar ainda. Eu já entrei para a faculdade de teologia 3 vezes. A Vai primeira formar. vez. A primeira vez eu não tinha idade para formar. Foi no Uhum. Seminário Batista Nacional. Eu não tinha idade, não tinha concluído o ensino médio ainda. Ah, sim. Era o pastor Enéas Tonini ainda. É Altilino Batista que dava aula. Eu aprendi muito, 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 muito. Mas eu não podia concluir. Então, não fiz a formação de assinar e tal, não tive o diploma. Aí depois eu fiz numa outra faculdade, não vou dar o nome aqui, porque, né, pode causar coisas complicadas, mas ela era uma denominação que estava pendendo para o liberalismo, e aí eu tinha muitos embates em aula, assim, muitos. Porque isso não é bíblico, isso aqui não é isso, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E aí eu precisei sair, assim, não continuei. E agora eu tô de novo, porque agora eu quero concluir para fechar e pegar meu diploma. Porque eu tenho um desejo, né, de fazer o mestrado, fazer o doutorado. E quem sabe um dia, enfim, tenho muitos sonhos, assim, nessa área das escrituras. Mas aí eu tô fazendo na Cidade Viva, online, assim, uma bênção. Essa região de cá. É aqui na Paraíba. Isso. É aqui na Tô Paraíba, fazendo é aqui lá do lado, de é novo. enorme Eu já lá. tô na parte de conclusão do curso, já agora vai. Senhor permitir, vai terminar. Mas de formação mesmo, eu sou formada em música. Massa. Eu também, um dia eu me formo em teologia. Tô fazendo, em algum momento eu vou me formar. A gente não para de estudar, né? E era justamente sobre isso que eu queria conversar aqui contigo agora, já caminhando um pouquinho mais para o final do nosso podcast, mas eu poderia passar muito mais tempo aqui conversando. Em relação a tu falasse sobre essa dificuldade que as pessoas têm de achar os nomes difíceis e aí não procurar estudar. E aí eu queria falar agora em relação às mulheres. Tu acha que existe muito esse temor e essa, tipo assim, ah, não, teologia não é para mim, que sou mulher. E talvez isso seja ali pro pessoal do outro lado, pro pastor, pro homem. Não? Ai, Senhor. Olha, eu acho que são muitos desdobramentos nisso tudo, né? Mas eu acredito que tem um estereótipo, essa é a palavra, por detrás da mulher que estuda teologia, sabe? Que é aquela mulher de óculos, que ela tá numa sala quieta, uma mesa limpa, e uma Bíblia aberta, e vários livros, e... Uau, mulher teóloga, que vai ser uma em 1 zilhão, porque isso é praticamente impossível para a vida do contexto de uma mulher. Mas, na verdade, a mulher teóloga, que está debruçada em teologia, provavelmente ela é a mulher que ela está lavando louça, com o fone de ouvido aqui, ouvindo a aula, enquanto o menino está ali pulando, e ela está trabalhando, então o computador está aberto aqui à direita, ela está fazendo uma planilha, e ela ainda assim está debruçada, procurando estudar a palavra do Senhor, entendeu? Então, eu acho que esse estereótipo criado, ele é um grande problema, por um lado, porque você põe para a maior parte das mulheres uma figura de que é impossível que elas consigam estudar a palavra de Deus, porque elas não têm esse tempo de, né? Elas não... parece ser tão difícil, mas na realidade não é, né? Não. Exige tempo, exige esforço, como qualquer outra coisa na vida. Qualquer outra coisa na vida, você vai precisar disso, né? E eu mesma que retomei a faculdade de teologia, estava grávida com... Não, foi antes. Mas, enfim, engravidei, eu estava com um filho pequeno, mudando de estado, e, enfim, em casa, e a gente sem rede de apoio lá, que a gente mora... 10 mil coisas para fazer. Mas o tempo vai passar de todo modo. Então, vão passar 4 anos.
eu posso estudar ou não estudar esse tempo vai passar, entendeu? E talvez não seja uma questão de você ir lá e fazer uma faculdade reconhecida pelo MEC, você vai precisar de um diploma. Não, mas estudar a escola bíblica da sua igreja, a escola bíblica de uma outra igreja. Hoje tem tantas coisas maravilhosas. Pegar um livro de estudo, estudar. E ler um comentário bíblico, pegar a própria Bíblia de estudo que você já tem e olhar ali o rodapé, ler a capa do começo para entender o contexto histórico do livro que você vai ler em seguida. Sabe? Então tem muitas possibilidades no nosso dia. Não consegue ler, dá para ouvir. Põe ali o foninho de ouvido, vai fazendo as coisas e vai ouvindo, sabe? Então, eu acho que esse estereótipo derrubou muito o incentivo das mulheres. E não dá para negar também que grande parte ainda da igreja ainda vive no pensamento grego dualista, Sim. que exclui a mulher do contexto daquilo que é santo. E aí, isso a gente entraria toda uma questão filosófica e de história da igreja, etc. Mas ali antes, né, de Jesus chegar, a gente tem esse contexto onde as mulheres eram menos que lixo. Era assim, absurdo. Então, se você... E aí, as pessoas trazem isso para um contexto sem olhar até para o que Jesus faz com a história da mulher. E até antes, a maneira que Deus trata a mulher. Poxa, a gente vê Agar, uma escrava. Ela tem um encontro com o anjo do Senhor, Cristo pré-encarnado. Gente, que coisa. E ela chama Deus de El Roi. Ela chama Deus de El Roi. Não tem outra vez na Bíblia que alguém chama Deus que me vê. Ela tem uma revelação de Deus que outras pessoas não tiveram. Uma mulher escrava. Entende? Então, Deus está se revelando para as mulheres. Será que nós, como igreja, estamos prontos para receber a porção que Deus quer derramar sobre as mulheres? Isso não significa que a gente vai dividir aqui homens e mulheres. Esse nosso papo não é feminista. Não somos a favor do feminismo. Não tem como ser feminista e cristão ao mesmo tempo. Então, já que é para ser polêmico, né? Vamos falar, tá claro, né? Vamos lá. Mas Deus deu sim uma porção, meu pastor, que agora está no Senhor, Harold Walker, ele um dia estava lá em casa, foi muito engraçado, e eu falando para ele, mas Harold, eu tenho 2 meninos para criar, eu tenho uma casa para limpar, eu tenho comida para fazer, eu tenho empresa para tocar, eu estou estudando, tem a igreja local, tem meu marido, tem isso, tem aquilo. Ele olhou para mim e falou assim, Tamires, reclama com Deus, ele que deu o dom. Se Deus deu o dom, ele não estava olhando se é homem, se é mulher, ele deu o dom, e ele está contando com você. Eu falei, tá bom. Então, eu falei, amém, Senhor, eis aqui. Ok, vamos lá de novo. Então, quando a gente olha para o Espírito concedeu dons, né? Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Ele derramou do seu Espírito, concedeu dons. Agora, se ele concedeu dons, quem somos nós? Eu digo nós num sentido coletivo, como igreja, de nós não reconhecermos o dom de Deus que está no outro. Sim. Não importa quem é esse outro, se ele encaixa no estereótipo que a gente quer ou não. Se ele é o homem de gravata eterno e qualquer coisa que seja óculos, né? Uhum. E a Bíblia aberta, ou se ele é uma mulher com uma vassoura na mão, entendeu? Que recebe as pessoas em casa no café da tarde. E que compartilha a palavra de Deus. Então, a gente vai receber do dom de Deus, o dom de Cristo que está em cada um, ou a gente vai perder a revelação de Jesus, que está distribuída na sua multiforme sabedoria e graça na sua igreja. Amém. É isso. Amém. Foi muito polêmica, não foi tanto, não. Eu evito polêmica, mas parece que a polêmica corre atrás de mim. Eu tô terminando de ler um livro, porque ele é tão bom que eu tô tentando me segurar para não terminar de ler, que é o de Fábio Coelho, que ele fala sobre a voz profética das mulheres, né? E é muito interessante que tudo isso que tu falasse é exatamente o que ele aborda no livro, porque ele fala que Deus tem levantado mulheres, né, com dons específicos e que vão fazer isso. Então, quando tu falasse isso, eu lembrei que ele retrata no livro que às vezes é uma mulher que vai receber as mulheres em casa com um café e um bolinho e ela vai pregar a palavra de Deus. Exato. Você vê Dorcas na escritura, Febe. Você vê Priscila. Gente, Priscila, coisa maravilhosa. A escritura sempre coloca ela antes de Áquila. Priscila e Áquila. Priscila ensinando Apolo. Apolo, que o povo comparava com Paulo. Ensinando a ele as escrituras. Amém. E tem um dom que a gente esquece que Paulo fala, que as escrituras falam muito, que é o de hospedar pessoas. E que Paulo sempre fala disso, remetendo a mulheres. E que a gente esquece que é um dom de Deus também, a hospitalidade, né? Exatamente. E é tão bonito ver isso, porque a gente esquece o quanto Deus nos deu
várias facetas como mulher, né? A gente tem uma natureza civil, a gente tem uma natureza familiar e temos uma natureza eclesiástica que o Senhor também preparou para a gente de uma forma específica, né? E até fica aí o nosso incentivo para as irmãs. Eu sei que é eu sei que é mais fácil. Você falar assim, não, vou aqui, você mãe, você esposa, você isso. E deixa isso aqui, as coisas aparentemente importantes, vamos deixar para os outros. Não, mas Deus também está contando com você. Amém. Então, tudo isso você não precisa abandonar a sua casa, sua família, as coisas. Não, inclui isso na sua vida comum, né? Amém. Glória a Deus. A gente já está no final do Reconquest para acabar. Acho que o pessoal ali já está agoniado, porque hoje teremos famílias aqui na nossa igreja também. Vai ser uma bênção agora à noite. Mas antes de a gente acabar, a gente ouviu que você tem muitos planos para esse ano e que você está trabalhando em projetos específicos. E eu queria que você compartilhasse um pouco disso e do que Deus tem depositado na sua vida para esse novo tempo. Olha, tem muitas coisas que eu não posso dar muito spoiler, mas tem um livro aí chegando sobre os fundamentos da fé, que eu escrevi junto com meu marido. É uma alegria, porque é o primeiro que a gente escreve juntos, é o primeiro que a gente agora vai escrever vários juntos. Tem um outro devocional vindo aí mais pro final do ano, que já tá um projeto bem grande, bem legal. Temos muitas canções para sair, muitas mesmo. E a nossa oração é que o Senhor use aí nossos... Eu me sinto ainda como a menininha lá de Naamã, sabe, a servinha do Naamã, assim, a criança que falava, sabe, que se você soubesse que tem um Deus em Israel, sabe? Então, à medida que a gente vai trabalhando, eu me sinto assim também, com um menininho que tem 5 pães e 2 peixes, fala assim, eu tenho isso aqui, será que é suficiente, Senhor? E ele é o único capaz de alimentar uma multidão, né? Então, a gente tem muitos planos, tem a Maranata School, que é a nossa plataforma de ensino, que já está ativa, quem quiser entrar já consegue. Que mais? Acho que é isso. Temos muitos planos ainda. Se o Senhor permitir, aí é se o Senhor permitir mesmo, só se o Senhor quiser fazer. Mas estamos sonhando aí de vir mais vezes ao Brasil, né? Encontrar com alguns amigos. Tá na mão do Senhor. O que Ele quiser fazer, a gente tá como folha no vento, né? Vamos deixar o Espírito falar e a gente ouve a sua voz. Amém. Nossa casa vai estar de portas abertas Amém. aqui para vocês, sempre que quiser. Agora, Se livrar de mim. Tamires, minha irmã, muito obrigada por essa conversa, muito obrigada pelo tempo que você tem depositado aqui na nossa igreja. Tem sido uma bênção de Deus. Eu falo pela minha vida. Eu chorei que nem menina ontem, mas ainda eu sei disso. Mas assim, que nem criança. Foi uma bênção. Tá sendo muito bom. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua família estar aqui, por tudo que vocês têm depositado. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Obrigada, que agradeço. Deus abençoe vocês. Amém. Gente, é isso. Até o próximo Reconquest.